No meio da multidão apressada da estação de Santa Apolónia, em Lisboa, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem que me gelou o sangue: Pai sabe de nós. Ele viu as fotos. Antes que pudesse processar as palavras, o comboio parou abruptamente, e um homem desconhecido, com olhos castanhos intensos, colidiu comigo, derrubando os meus papéis pelo chão, mas o que ele sussurrou ao apanhá-los mudou tudo. Desculpe, mas você parece alguém que precisa de fugir. Aquela colisão não foi acidental, era o início de uma teia de segredos que me arrastaria para um abismo de mentiras e verdades dolorosas. Chamo-me João, tenho 28 anos, e sou arquiteto numa firma modesta no centro de Lisboa. A minha vida era uma rotina meticulosa, desenhos de edifícios antigos restaurados, cafés amargos pela manhã, e noites solitárias no meu apartamento pequeno em Alfama. Mas tudo isso mudou naquele dia de outono chuvoso. O homem que colidiu comigo chamava-se Miguel, 25 anos, um artista de rua que pintava murais vibrantes nas paredes decadentes da cidade. Ele tinha cabelos cacheados castanhos, um sorriso que iluminava o cinzento das ruas, e uma energia que contrastava com a minha reserva habitual. Preciso de uma mão com estes papéis, perguntou ele, enquanto os recolhia, os seus dedos roçando nos meus de forma que enviou um arrepio pela minha espinha. Não era a primeira vez que sentia atração por outro homem, mas sempre a reprimi. Cresci numa família conservadora no Porto, onde o meu pai, um engenheiro naval reformado, pregava valores tradicionais com punho de ferro. Um homem de verdade constrói uma família, João, repetia ele nas refeições de domingo, enquanto a minha mãe assentia em silêncio, os olhos baixos. Aos 18 anos, mudei-me para Lisboa para estudar arquitetura, fugindo não só da cidade mas também de mim mesmo. Namorei mulheres esporadicamente, mas nada durava, era como tentar encaixar uma peça errada num puzzle. Agora, com Miguel, algo despertava, algo perigoso. Conversámos no comboio rumo ao cais do Sodré. Ele falava com paixão sobre os seus murais, inspirados na Revolução dos Cravos, símbolos de liberdade que contrastavam com a opressão que eu sentia. A arte é rebelião, João. O que te impede de ser livre? Perguntou ele, os olhos fixos nos meus. Respondi com evasivas, mas o meu coração acelerava. Despedimos-nos na estação, trocando números, e eu regressei ao meu apartamento, a mensagem do meu irmão e na mente. O meu pai descobrira fotos minhas com um ex-namorado secreto de há anos, um relacionamento breve e escondido que terminara em culpa. Ele está furioso. Vem para casa explicar-te, dizia a mensagem. Mas em vez de enfrentar, enviei uma mensagem a Miguel: preciso de falar. Hoje à noite. Encontrámo-nos num bar escondido em Bairro Alto, onde o fado ecoava melancólico. Miguel ouviu a minha história, os seus olhos cheios de empatia. Eu sei o que é isso. A minha família em Faro é católica devota. Quando me assumi aos 20, o meu pai cortou relações. Mas viver na mentira é pior que qualquer rejeição. As suas palavras tocaram-me fundo. Bebemos vinho tinto, rimos de anedotas, e pela primeira vez, senti-me visto. Mas ao sair, ele segurou a minha mão, um gesto simples que me aterrorizou. E se alguém nos vir? Sussurrei. Ele sorriu, e se não importasse? Naquela noite, caminhei para casa com o peito apertado, dividido entre o desejo e o medo. Os dias seguintes foram um turbilhão. Miguel convidava-me para os seus ateliês improvisados, onde pintava com cores vivas, contrastando com a minha paleta de cinzentos arquitetónicos. Começámos a passar tempo juntos, passeios pelo Tejo, conversas profundas sobre identidade e sociedade. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o casamento gay legal desde 2010, o preconceito persistia nas famílias tradicionais, nas ruas conservadoras. Eu via isso nos olhares julgadores, nas piadas casuais no trabalho. João, quando arranjas uma namorada decente, brincavam os colegas, sem saber o quão isso me magoava. Mas o conflito interno crescia. Cada toque de Miguel era uma faísca, mas também uma culpa. Ligava ao meu irmão, Pedro, pedindo conselhos. Pai está doente de raiva, João. Ele diz que não criámos um filho assim. As palavras doíam como facas. Decidi confrontar o pai por telefone. Pai, é verdade o que viste? Sou gay. Silêncio do outro lado, seguido de um rugido: não és meu filho. Nunca mais voltes aqui. Desligou, deixando-me em pedaços. Miguel consolou-me nessa noite, mas a sua presença só amplificava a dor. Vale a pena? Perguntei-me, enquanto ele dormia ao meu lado, inocente. A pressão familiar intensificava-se. A minha mãe ligava chorando: João, o teu pai está com o coração partido. Pensa na família. Eu pensava, mas também no amor que florescia com Miguel. Ele planeava uma exposição de arte, inspirada na nossa história, murais que retratavam casais do mesmo sexo em luta pela aceitação. Isto é para nós, João. Para mostrar que não estamos sozinhos. Mas eu hesitava, temendo a exposição pública.
Num jantar com amigos dele, um grupo de artistas liberais, senti-me fora do lugar. Vocês são adoráveis juntos, disse uma amiga, mas o meu estômago revirava. E se chegasse aos ouvidos da família? Veio numa viagem de fim de semana a Sintra. Caminhávamos pelos Palácios Névoa, e Miguel confessou: amo-te, João. Quero que sejas livre comigo. As palavras ecoaram, mas o meu telemóvel tocou. O pai hospitalizado com um ataque cardíaco, culpando-me. Foi o stress da tua escolha, disse Pedro. Corri para o Porto, deixando Miguel confuso. No hospital, o pai mal me olhou: vai-te embora. Não preciso de ti. As lágrimas caíram, e eu questionei tudo. Regressei a Lisboa destruído, mas Miguel esperava-me. Escolhe, João, a família ou nós. A escolha pairava como uma espada sobre a minha cabeça. De volta a Lisboa, ignorei as chamadas de Miguel por dias, mergulhado no trabalho para anestesiar a dor. Mas o silêncio era ensurdecedor. O meu apartamento em Alfama tornara-se uma prisão, com ecos das palavras do pai: não és meu filho. No impulso, marquei uma reunião com um terapeuta, um homem idoso no Chiado, que ouviu pacientemente. O conflito interno é comum em famílias tradicionais portuguesas. A sociedade evoluiu, mas as raízes católicas persistem. Saí dali com mais perguntas que respostas. Miguel não desistia. Enviava mensagens: fala comigo, por favor. O que aconteceu no Porto? Encontrei-o num café junto ao Mirador da Senhora do Monte, onde a vista de Lisboa se estendia como um tapete de telhados vermelhos. O meu pai quase morreu por minha causa, desabafei. Ele tocou na minha mão: não é por tua causa. É pelo preconceito dele. Mas eu vi a mágoa nos seus olhos. Preciso de tempo, disse eu, mas tempo era o que menos tínhamos. A exposição dele aproximava-se, e ele queria-me ao lado. A pressão social aumentava. No trabalho, um colega, o conservador António, comentou um artigo sobre direitos LGBT: isso é moda americana. Em Portugal, família é sagrada. Ri forçado, mas por dentro fervia. Em casa, a mãe ligava diariamente: João, arrepende-te. Teu pai perdoa se mudares. Mudar? Como se a minha orientação fosse uma escolha. Pesquisei online sobre reconciliação familiar em casos assim, encontrando histórias de rejeição e aceitação misturadas. Mas a minha era crua, sem filtros. Numa noite chuvosa, Miguel apareceu à minha porta, encharcado. Não aguento mais este silêncio. Discutimos, vozes elevadas e quando no prédio antigo. Estás a escolher o medo sobre o amor, acusou ele. E tu estás a forçar-me a uma vida que pode destruir tudo, retorqui. Beijámo-nos com fúria, mas era um beijo de adeus disfarçado. No dia seguinte, decidi, iria à exposição, mas como amigo. Lá, os murais dele contavam histórias de casais gays enfrentando o mundo, um espelho da nossa. Um deles retratava um homem dividido entre família e amante, e eu soube que era sobre mim. A reação foi mista. Amigos aplaudiram, mas um crítico conservador no jornal local escreveu: arte provocatória que atenta contra valores tradicionais. Miguel defendeu-se em entrevistas, mencionando anonimamente a nossa relação. É inspirado em alguém que luta pela aceitação. Senti-me exposto, traído. Confrontámo-nos, como pudeste. Ele respondeu: para te ajudar a ver que não estás sozinho. Mas o dano estava feito, rumores espalharam-se no trabalho. A família reagiu. Pedro ligou: vi a notícia. É sobre ti. Neguei, mas a mentira pesava. O pai, recuperado, enviou uma carta: se continuas assim, estás morto para mim. As palavras cortaram fundo. Encontrei consolo em Miguel, mas a dúvida crescia. E se ele usasse a nossa história para fama? Num jantar romântico que planeou no Castelo de São Jorge, com vistas noturnas da cidade iluminada, ele pediu: compromete-te comigo, João. Hesitei, pensando na família. Não posso agora. A tensão culminou numa festa de artistas em Lisboa Factory. Bebi demais, e num momento de fraqueza, flertei com outro homem, um escultor chamado Rui. Miguel viu, os olhos cheios de dor. É assim que lidas com o conflito. Saiu furioso, deixando-me arrependido. Corri atrás, mas ele desapareceu na noite. No dia seguinte, mensagens frias: preciso de espaço. O meu mundo desmoronava. No trabalho, António confrontou-me: ouvi boatos. És um deles. Neguei, mas a mentira sufocava-me. Decidi reconquistar Miguel. Planeei uma surpresa, um mural conjunto, pintado por mim num muro abandonado. Mas ao chegar ao ateliê dele, encontrei-o com Rui, rindo intimamente. O ciúme explodiu. Traíste-me,
Ele negou, só conversávamos. Mas tu flertaste primeiro. A discussão escalou para acusações mútuas. Estás preso ao passado, João. Eu quero futuro. Saí batendo a porta, o coração em farrapos. A pressão familiar atingiu o pico. A mãe veio a Lisboa, hospedando-se no meu apartamento. João, o teu pai sofre. Pensa nos netos que nunca terá. Chorámos juntos, e pela primeira vez, contei tudo sobre Miguel. Ela ouviu, chocada mas compassiva. Amo-te, filho, mas a sociedade é cruel. As suas palavras ecoaram o meu dilema moral, amor versus dever filial. Decidi visitar o pai, mas antes, uma mensagem de Miguel, acabou. Não aguento mais as tuas indecisões. O rompimento foi como um soco no estômago. Dias após a mensagem de Miguel, vaguei pelas ruas de Lisboa, o Tejo refletindo a minha melancolia. O trabalho sofria, projetos atrasados, colegas sussurrando. António, o conservador, promoveu boatos, João está distraído. Problemas pessoais. Ignorei, mas o isolamento crescia. Liguei ao terapeuta, sinto-me perdido entre quem sou e quem esperam que eu seja. Ele aconselhou, a aceitação começa em ti. A mãe regressou ao Porto, mas não sem um ultimato, escolhe a família, João. Decidi confrontar o pai pessoalmente. Viajei de comboio, o mesmo onde conhecera Miguel, memórias assombrando-me. No hospital, o pai parecia frágil, porque vieste. Desabafei, porque te amo, pai, mas não posso mudar quem sou. Ele chorou, a igreja diz que é pecado. Como posso aceitar? Discutimos horas, misturando raiva e amor. Pensa na sociedade, nos vizinhos, disse ele. Penso em mim, respondi. De volta a Lisboa, procurei Miguel. Encontrei-o no mural novo em Moraria, pintando sozinho. Sinto a tua falta, disse eu. Ele hesitou, tu magoaste-me. Conversámos, reavivando faíscas, mas com cautela. Preciso de compromisso, exigiu ele. Prometi tentar. Reatámos, mas tensos. Planeámos uma viagem a Porto, para eu apresentar-lhe à família, um risco enorme. A sociedade intervinha. Num evento de arquitetura, um cliente conservador cancelou o contrato ao ouvir rumores, não trabalhamos com certas pessoas. Perdi o emprego. Não, mas a promoção evaporou. Amigos dividiam-se, alguns apoiavam, outros distanciavam-se. Num bar gay em Príncipe Real, senti-me livre pela primeira vez, dançando com Miguel. Mas no dia seguinte, fotos circulavam online, anónimas. Quem as postara? Suspeitei de António. O confronto no trabalho foi inevitável. Foste tu, acusei. Ele negou, mas com um sorriso sádico, a verdade sai sempre. Denunciei ao chefe, mas sem provas, nada mudou. A pressão moral pesava, era certo expor-me assim. Miguel encorajava, luta pelos teus direitos. Mas o custo era alto. A mãe ligou, vizinhos falam. Teu pai está envergonhado. Decidi, apresentaria Miguel. A viagem ao Porto foi tensa. No comboio, Miguel segurava a minha mão, estamos juntos. Chegando, a casa familiar cheirava a cozida à portuguesa, mas o ar era pesado. O pai abriu a porta, olhos frios, quem é ele? Apresentei, o meu namorado, Miguel. Silêncio ensurdecedor. A mãe chorou, o pai explodiu, fora da minha casa. Os dois. Miguel defendeu, senhor, amamos-nos. Isso não muda. Mas o pai fechou a porta na nossa cara. Abalados, ficámos num hotel. Valeu a pena? Perguntei. Miguel, sim, mostraste coragem. Mas a rejeição doía. De volta a Lisboa, Miguel propôs morarmos juntos. Aceitei, mas dúvidas persistiam. Num workshop de arte, ele conheceu um galerista influente, que o convidou para expor em Madrid. É a oportunidade da minha vida, disse ele. Mas implicava meses afastados. Vai, encorajei, mas o ciúme ruía. Enquanto ele preparava, o meu mundo ruía. Perdi o emprego, o chefe citou distrações. Desempregado, deprimido, questionei, era o preconceito ou as minhas escolhas? Encontrei um grupo de apoio LGBT em Lisboa, histórias semelhantes reconfortando-me. A sociedade muda devagar, disse um membro. Mas a minha família. Pedro ligou, pai deserdou-te. Pensa no que fizeste. Miguel partiu para Madrid, promessas de chamadas diárias. Mas a distância ampliava fissuras. Ele falava de novas amizades, festas vibrantes.
Eu, em Lisboa, lutava por empregos, enfrentando rejeições. Num momento de fraqueza, reencontrei Rui, o escultor. Bebemos, conversamos, mas parei antes de trair. Contei a Miguel por videochamada, senti-me sozinho. Ele perdoou, mas a confiança abalou. O regresso dele foi antecipado. Surpresa, disse ao chegar. Mas trazia notícias, o galerista oferecera parceria permanente em Espanha. Vem comigo, João. O dilema, deixar Portugal, a família distante. E a minha vida aqui, perguntei. Discutimos, estás preso ao passado novamente. Saí furioso, perambulando por Belém, pastéis de nata amargos na boca. A proposta de Miguel pairava, uma encruzilhada moral. Ficar em Lisboa significava lutar pela reconciliação familiar, ir para Madrid era abraçar o amor, mas abandonar raízes. Consultei o terapeuta, as escolhas definem-nos, mas custam caro. Decidi confrontar a família novamente. Viajei sozinho ao Porto, encontrando Pedro num café. Pai está doente outra vez. Culpa tua. Desabafei, não é culpa, é preconceito. Pedro hesitou, eu aceito-te, irmão. Mas pai não. De volta, comuniquei a Miguel, não posso ir, preciso resolver aqui. Ele explodiu, é sempre a família primeiro. Terminamos, ele partindo para Madrid sozinho. O vazio consumia-me. Encontrei emprego numa firma pequena, focando em projetos sustentáveis, mas o coração estava partido. Amigos tentavam animar, tempo cura. Mas noites insones, memórias de Miguel assombravam. Meses passaram. Notícias dele, sucesso em Madrid, exposições lotadas. Inveja misturava-se a orgulho. Num evento LGBT em Lisboa, ouvi palestras sobre direitos, Portugal progrediu, mas famílias resistem. Inspirei-me a escrever uma carta ao pai, amo-te, mas sou quem sou. Aceita ou perde-me? Sem resposta. Numa reviravolta, Pedro veio a Lisboa, pai leu a carta. Quer falar. Esperança surgiu. Encontrei no Porto, num banco junto ao Douro. Filho, errei. O medo falou mais alto. Chorámos, reconciliando parcialmente. Mas o teu amigo perguntou. Acabou, respondi. Ele assentiu, talvez seja melhor. Mas o destino conspirava. Miguel regressou para uma exposição em Lisboa. Encontrei-o por acaso no vernissage. João, disse ele, olhos tristes. Conversamos, senti a tua falta. Reatámos cautelosamente, mas com bagagem. Madrid mudou-me, confessou. Lisboa sufoca-me, respondi. A sociedade testava-nos. Um artigo sobre a exposição mencionava-nos, artista gay e arquiteto parceiro. Rumores reacenderam no trabalho. O chefe avisou, mantém discreto. Mas Miguel queria visibilidade, para ajudar outros. Conflito, privacidade versus ativismo. Num debate público, ele falou da nossa história, sem permissão. Furioso, confrontei, traíste a confiança. Ele, para o bem maior. A traição culminou numa festa. Bebi, flertei com um estranho. Miguel viu, partiu magoado. No dia seguinte, mensagem, acabou de vez. Culpa consumia-me. Procurei terapia intensiva, explorando Mountain, amor próprio versus sacrifício. Escolhas erradas ensinam, disse o terapeuta. Meses depois, sozinho, refleti. Encontrei paz em projetos pessoais, restaurando edifícios antigos, simbolizando reconstrução. A família melhorava, pai ligava ocasionalmente, mãe visitava. Mas Miguel? Ouvi que namorava em Madrid. Dor, mas aceitação. Num twist final, ele contactou, preciso de falar. Estou de volta. Encontramo-nos no Tejo. Errei ao forçar, disse. Eu errei ao hesitar, respondi. Reconciliámo-nos, mas com condições, equilíbrio entre amor e família. O equilíbrio era frágil, como um castelo de cartas. Vivíamos juntos em Lisboa, mas tensões persistiam. Miguel moderou o ativismo, eu aproximei-me da família. Num jantar no Porto, apresentei novamente. O pai, relutante, apertou a mão, se te faz feliz. Progresso lento, mas real. A mãe cozinhou para nós, sinal de aceitação. Mas a sociedade não perdoava facilmente. No trabalho, promoções negadas sutilmente. Preconceito velado, comentei com Miguel. Ele incentivava, luta. Participei de marchas LGBT, sentindo empoderamento. Mas no evento, um grupo conservador protestou, famílias tradicionais.
Pedras voaram, caos. Miguel ferido levemente, eu aterrorizado. Vale o risco? Perguntei no hospital. Sim, pela liberdade. A recuperação uniu-nos. Planeámos futuro, casamento, talvez adoção. Mas dúvidas éticas surgiam, era certo impor à família. O pai ligou, ouvi das marchas. Cuidado. Preocupação misturada à aceitação. Alta tensão veio com uma oferta, Miguel convidado para residência em Berlim. Vem, perguntou. Desta vez, aceitei, juntos. Mas antes, confronto final com o passado. Visitei o túmulo do avô, simbolizando raízes conservadoras. Desculpa, mas sigo em frente. Em Berlim, nova vida, cultura aberta, amigos diversos. Mas saudades de Portugal. No mural conjunto, pintamos a nossa jornada, conflito, traição, redenção. Exposição sucesso, mas críticas, romantização de drama. Ignoramos, focando no amor. De volta a Lisboa para visitas, a família evoluiu. Pai juntou-se a um grupo de pais de filhos LGBT, aprendo. Emoção transbordava. Mas o custo, amizades perdidas, carreiras abaladas. Pagámos caro, disse Miguel. O clímax final, numa discussão acalorada, revelei um segredo, durante a separação, tive um affaire breve. Miguel perdoou, mas a confiança rachou. Mentiras destroem, disse. Trabalhámos em terapia de casal, reconstruindo. Anos depois, casados, adotámos uma criança. A família aceitou, sociedade mudava. Mas reflexões persistiam, as escolhas foram certas. Danos irreparáveis. Será que sacrificar a família pelo amor pessoal é uma escolha egoísta ou necessária para a verdadeira felicidade?